Olá, pessoinhas, tudo bem? Mais uma segunda-feira, vamos indicar um livrinho. Hoje vai ser 1889, Laurentino Gomes. E esse é o último livro, né, da trilogia dele, o primeiro fala de Dom João, fugindo para o Brasil. O segundo, Dom Pedro I, né, proclamando aí a independência de Portugal. E esse aqui vai falar da República. Como é que eu adquiri esse livro? Ele estava numa biblioteca pública, num parque. É tipo só uma prateleira assim que as pessoas podem deixar os livros lá e pegam e devolvem e deixam lá as doações. Então peguei lá esse livro. Então esse livro aqui ele vai falar da nossa a queda da monarquia e a vinda da nossa democracia, né, da república. E aí ele faz um adentro muito interessante, que ele diz que dia 15 de novembro a gente não comemora tanto quanto o 7 de setembro. E é verdade, a gente quase que passa em branco, né? É um feriado ótimo, maravilha, todos amam, mas realmente não é visto com tanto valor. E aí nesse livro mostra assim o que eles fizeram para chegar nisso, né? Então praticamente que a família real que morava aqui foi tirada daqui, foi praticamente que expulsa daqui, né? E aí quando você lê Dom Pedro II, meu Deus, a história dele assim, que não é uma biografia dele, mas a história dele assim, contada bem por cima. Nossa, o coração fica assim apertado, porque ele foi uma criança de 3 anos abandonada no Brasil pela família, que a família teve que voltar para Portugal e ele foi deixado aqui para cuidar do Brasil com 3 anos de idade, praticamente. Obviamente, né? Várias pessoas cuidavam dele aqui, mas enfim, a família dele foi embora e ele nunca mais viu a família dele. E ele era um homem muito culto, gostava muito das artes, da literatura. Ele era um homem contra a escravidão, ele lutou muito contra a escravidão. Porque a gente tem que entender que não adianta a gente ser um monarca e não querer escravidão, sendo que é um país inteiro que se utiliza a escravidão para economia, né? Então, ele teve muita dificuldade com isso e tudo mais. Mas ele nasceu na época do Iluminismo, conheceu grandes autores, nossa, conheceu Victor Hugo, que escreveu Os Miseráveis. Machado de Assis é dessa época, e ele escreveu uma obra falando da queda da monarquia, chamada Esau e Jacó, e aqui no livro ele faz referência desse livro de Machado de Assis. São referências muito boas, muito legais. E assim, esse ano no carnaval teve, né, uma alegoria lá que mostrava o Dom Pedro II segurando, ele tava com a cabeça decapitada e tinha uns índios segurando. E algumas pessoas ficaram tristes que fizeram isso. Agora eu entendo porque ficaram tristes, porque realmente ele apoiava muito o Brasil em muita coisa, ele era um brasileiro nato e ele queria o bem do Brasil. Óbvio, né? Ele era um monarca e isso com maus olhos por ser monarca, mas assim, os pensamentos dele eram muito bons assim pro Brasil. Tinham coisas muito boas, mas tiraram eles daqui, né? Se não tirassem eles daqui, a República não iria para frente. E mesmo tirando, teve guerra aqui no Brasil, o Brasil se dividiu politicamente, e nem parece que a história se repete, né? Mais uma vez. Então, e tem muitas curiosidades também. Ele vai contar o último banquete que teve aqui no Brasil para a família real. É muito interessante de ler, porque os caras fizeram assim uma quantidade de comida astronômica, assim. Os caras vão até contando assim o tanto de comida que fizeram. É muita comida. Foi o último, ele falou que foi o último banquete e tudo mais. E aí ele vai fazer uma avaliação aí da República até não tão minuciosa, né? Mas fala um pouco da ditadura também, e como que a gente voltou a ser república, voltou a ter a democracia, voltou. Enfim, é um livro muito completo, muito interessante. É para se apaixonar assim pela história do Brasil, porque vem fatos e dados muito interessantes. Infelizmente a gente não estuda muito isso na escola, estuda muito por cima. E de novo, se dá mais valor ao 7 de setembro do que ao 15 de novembro, né? Então leiam, ele não está escrito em forma de um livro assim didático, ele está escrito numa forma assim para entender a questão como se ele fosse uma literatura, né? Mesmo. E tá aí, recomendado. Acho que eu não recomendei os outros livros.
Eu ainda não fazia vídeos, mas eu li os outros também. O primeiro é maravilhoso, 1809, que conta a história do Dom João. E Dom João, meu Deus do céu, é muito excêntrico, que era o pai do Dom Pedro I, que é o avô desse aqui, do Dom Pedro II. Então fica aí a dica para vocês lerem. Tomara que vocês leiam, gostem e aproveitem muito isso aqui. Grande beijo, até mais.